palestra de hoje está sob a responsabilidade do Grupo Espírita Lar Meimei e o Grupo Espírita Chico Xavier. Quem falará para nós hoje vai ser o nosso amigo André Matos, de Levi Gasparian, com o tema O Mundo de Regeneração. A nossa prece inicial será feita através de uma música com o nosso amigo Luiz Faranha. Queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, muita paz. Foi com imensa alegria que recebi o convite para participar da 60ª Semana Espírita, do 24º Conselho Espírita de Unificação, que abrange as cidades de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Nesta oportunidade, representando os amigos do Grupo Espírita Chico Xavier e do Grupo Espírita Lar Meimei. Deixo aqui o abraço dos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da pequena cidade de Comendador Levi Gasparian, também no estado do Rio de Janeiro. Inserido na temática central da semana, que é Jesus e a Nova Era, vamos refletir sobre o tema Mundo de Regeneração. Em 2010, Divaldo Pereira Franco lançou o livro Transição Planetária, obra de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Naquela época, o livro foi recebido com muito entusiasmo pelos espíritas. Muitas instituições organizaram grupos de estudos e tínhamos que aguardar numa fila de espera para poder adquirir o livro, porque as edições que saíam eram rapidamente esgotadas. Entrei, fui um desses que aguardei na fila, até porque o tema me interessava. Na época eu estava desenvolvendo um ciclo de estudos com base numa mensagem que está na segunda parte do livro Obras Póstumas,
intitulada Regeneração da Humanidade. Além de utilizar nas reflexões dessa mensagem, nós também utilizávamos dos capítulos finais do livro A Gênese, da codificação de Allan Kardec. Naquele período, nós procuramos entender o porquê do entusiasmo dos espíritas com relação ao conteúdo da obra Transição Planetária, que trata do que ocorreu na espiritualidade em apoio às almas que haviam desencarnado durante um tsunami que ocorrera pouco tempo antes. Nós vamos encontrar não só uma narrativa dos fatos ocorridos, mas também inserido conceitos espíritas com relação ao período da transição planetária. A obra é muito interessante. Passado 11 anos da sua publicação, ainda se encontra extremamente atual, como as obras da codificação. Por isso, sugiro aos irmãos que não conhecem que façam uma visita ao livro Transição Planetária. Mas o que me surpreendeu naquele período foi perceber que os espíritas tinham pouco conhecimento da temática, apesar de termos os livros da codificação desde o final do século XIX. Não estávamos estudando as obras da codificação de Kardec. E mais do que isso, os espíritos também estavam inseridos entre aqueles que buscavam informações sobre o fim dos tempos. A humanidade possui um sentimento muito forte com relação a um possível finalizar da nossa existência aqui no planeta Terra. Só que o finalizar, o fim dos tempos, não vai se fazer de uma forma feliz. Trazemos uma memória cultural cristã com relação a essa temática, ao ponto de terem sido lançados livros como esse, um guia de sobrevivência para os fins dos tempos. Interessante, de repente, a abordagem, a leitura do livro, porque se vai ser um final, se vai ser o finalizar da presença da humanidade no planeta Terra, como será que poderíamos sobreviver? Vejam que a ideia do fim do mundo, do fim do milênio, do apocalipse, ela sempre esteve presente na cultura cristã. Vejam quantos livros foram escritos, quantos documentários estão disponíveis, onde seus autores procuram decifrar, entender as profecias sobre o fim do mundo, escritas há muito tempo por Nostradamus. Vejam que existem estudos sérios sobre a temática, como o livro do historiador francês Jean-Paul Kleber, Visões do Fim do Milênio, ou a História do Fim do Mundo. O Apocalipse de João é talvez o texto mais conhecido que trata sobre essa temática. Mas ele não apresenta uma ideia original. As ilustrações das coisas, do que vai ocorrer no fim do mundo, já eram conhecidas do povo judeu nos livros proféticos do Velho Testamento. Mas a construção desse conceito, ou do que vai ocorrer nesse momento, sempre foram determinadas pela ideia de toda vez que o povo se colocasse em oposição às determinações de Deus, deveria conhecer os 4 flagelos da humanidade: a fome, a peste, as guerras e o cativeiro. Vejam que são flagelos muito próximos à realidade do povo daquele instante, que passava grandes períodos de fome, que experimentava doenças e pestes desconhecidas, tinha guerra contra os seus inimigos, guerras por territórios, e também pela experiência do cativeiro quando estiveram na sociedade como escravos na civilização egípcia. Amós, um dos profetas menores dos judeus, já no século 8 a.C., afirmou: gemei, porque o dia de Yahvé está próximo. E como vem esse dia? Ele vem com devastação. Vai ser um dia cruel de furor e de cólera.
E esse dia tem um objetivo, que é reduzir a terra em deserto tão conhecido daquele povo, e exterminar os pecadores, justamente aqueles que têm atitudes e ações contrárias às leis de Deus. Então vejam que percorremos uma linha de tempo onde diversas vezes se vieram pessoas a declarar que no período futuro, próximo, um pouco mais distante, chegaríamos no fim dos tempos. O primeiro, encontramos aí na nossa cronologia, ocorre no ano 1000. A data se explicava porque seriam 1000 anos após o desencarne do Cristo, que daria em 1033, então, do nascimento do Cristo, perdoai. Depois que não ocorreu no ano 1000, é que falaram que não seria do nascimento do Cristo, mas da morte do Cristo. Então ocorreria no ano 1033. Então passamos por todas essas datas que estão aí para os nossos irmãos, que aqui eu coloco apenas como uma imagem para que nós possamos refletir como esse conceito está muito enraizado na consciência da nossa sociedade cristã, chegando nessa imagem até o ano 2000, quando também aguardávamos o fim dos tempos. Já que de 1000 passou, de 2000 não passará. De 2000 passou. Até que enfrentamos também uma outra profecia do fim dos tempos em 2012, baseado no calendário maia, que terminava justamente do ano 2012. E por não haver mais uma sequência de anos no calendário maia, muitos imaginaram que 2012 seria o fim dos tempos. Bem, passou 2000, passou 2012, estamos todos aqui presentes e o mundo não acabou. Que momento, então, é este que vivemos na atualidade? Muitos são aqueles, meus irmãos, que estão aguardando a vinda de Jesus, cercados dos anjos, para que possam separar o joio do trigo, separar aqueles que vão ficar com ele no paraíso e aqueles que vão passar toda a eternidade em dor e sofrimento no inferno. Mas nós, espíritas, temos uma visão diferente dessa realidade. Já como podemos constar nessa mensagem do Espírito de verdade que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22. Lembrando que essa é uma mensagem de 1862. Deixa eu só retirar isso que está atrapalhando a nossa leitura. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vejam que nós estamos falando de uma mensagem do final do século passado. E que ela não fala em fim do mundo. Ela fala em transformação da humanidade. E já apresenta aí a característica daqueles que devem continuar a viver no mundo de regeneração. Ditosos, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centuplo do que tiverem esperado. Então, além de nos falar desse momento de transição, que tem o objetivo de transformação da humanidade, o Espírito de verdade já nos diz: felizes serão aqueles que estiverem sinceramente, amorosamente, trabalhando em nome de Jesus. Kardec também trata sobre essa realidade que nós estamos vivendo, na Gênesis, no seu capítulo 18, afirmando: são chegados os tempos. Diz-nos de todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos vão ocorrer, com um objetivo, da regeneração da humanidade. Então nós vamos encontrar nas obras da codificação e também nas obras subsidiárias da doutrina espírita a afirmativa de que são chegados os tempos não para finalizar da vida do ser humano aqui na Terra
ou para a destruição do nosso planeta, mas para a transformação que vai levar à regeneração da humanidade. Na mensagem Regeneração da Humanidade, que nós comentamos aqui com os nossos irmãos, que se encontra na segunda parte do livro Obras Póstumas, temos lá também um detalhe muito interessante, porque ela é também do final do século XIX. E lá os Espíritos dizem que precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora, eles já afirmam, os tempos são chegados. Então é importante nós observarmos que vivemos esse período de transição planetária desde o final do século XIX, ou podemos estender um pouco mais, a partir do século XIX, e estamos ainda vivendo esse período. E os Espíritos dizem que tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se. E nesse momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Esse final da afirmativa também é muito interessante. Por quê? Porque nesse momento nós temos uma certa dificuldade de perceber essa transição como um processo. Mas no futuro, quando já estivermos vivendo no mundo de regeneração, vamos olhar para o passado como historiadores e vamos perceber tudo o que ocorreu nesse período que nos conduziu ao mundo de regeneração. Vai fazer parte da história da humanidade esse processo que nós estamos vivenciando agora. Santo Agostinho também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, nos diz o seguinte: ele, o planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação. Então, quando ele fala em um dos seus períodos de transformação, já evidencia que nós já passamos por outros períodos de transformação e vamos continuar no futuro também passando. Em que nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí ele já nos dá a característica dos homens que vão viver, dos espíritos que vão viver nesse mundo de regeneração. Serão espíritos, serão homens ditosos, porque nele, no mundo de regeneração, a lei de Deus imperará. E em 2004, numa mensagem através de Valdo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, também nos fala desse momento de transição do mundo de provas de expiação para o mundo de regeneração. Então vejam que é um processo. Ele tem o seu início lá no século XIX e está percorreu todo o século XX e continua percorrendo no século XXI. Lembrando que o livro Transição Planetária, que trata sobre esse assunto, foi lançado em 2010. Mas que mundo de regeneração é esse? Muitos companheiros do movimento espírita imaginam o mundo de regeneração como um mundo pleno de felicidade. Na verdade, o mundo de regeneração é um estágio entre o mundo de provas e expiações e os mundos ditosos. Nesse mundo de regeneração, a aurora da felicidade. O que é a aurora? A aurora são aqueles primeiros raios do nascer do sol. Antes mesmo do sol começar a ser pleno, nós já percebemos que o seu nascer, o início de um novo dia, pelos raios de sol da aurora. Então veja, nós vamos vislumbrar a felicidade. Vamos ter a possibilidade de sermos espíritos felizes, mas não seremos espíritos dos mundos ditosos ou dos mundos felizes. Ainda vamos ter que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Os espíritos, no mundo de regeneração, aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Então percebemos que será um mundo, sim, uma sociedade diferente daquela que vivemos no mundo de provas e expiações.
mas ainda não iremos vivenciar a felicidade plena que vamos encontrar nos mundos ditosos, nos mundos felizes. Mas já vamos perceber a verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não é do mundo, mas a felicidade dos espíritos que já se encontram mais harmonizados com a lei de Deus. Quando Kardec, na Gênesis, no seu capítulo 17, onde ele trata lá dos sinais precursores do item 58, quando ele fala do fim do mundo velho, não o fim do mundo, mas o fim do mundo velho, ou seja, do mundo de provas e expiações, ele vai nos dando a característica da nossa sociedade. Quando eu me ponho de frente com essas características, eu vou imaginando que no mundo de regeneração as coisas já não vão ocorrer dessa forma. O mundo velho foi governado, está sendo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas. Se fizermos uma análise bem tranquila da sociedade em que vivemos e das ações do homem na sua relação social, estando ele em qualquer espaço dessa relação, seja ele uma pessoa mais simples, mais humilde, ou aquela pessoa mais culta, ou se ele tem o poder temporal, o poder de governar a sociedade, ou o poder de expor a fé cristã, vamos encontrar ainda essas expressões de preconceito, orgulho, egoísmo, fanatismo, incredulidade e todas as paixões pecaminosas, que não deverão ter, pelo menos nessa intensidade que nós vivemos agora no mundo de regeneração. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então virá o fim. Virá o fim do mundo de provas e expiações e estaremos inseridos no mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração vai se constituir por uma nova geração. Na mensagem que nós temos citado aqui, Regeneração da Humanidade, do Obras Póstumas, lá na segunda parte, eles nos dizem que a nova geração vai se caracterizar por uma inteligência e uma razão precoces. Vão trazer um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. A fé vai ser inata, mas não a fé cega, a fé raciocinada. E haverá em todos um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Se olharmos bem à nossa volta, nós já vamos reconhecer representantes dessa nova geração, principalmente nas crianças e nos jovens em idade mais tenra. Por que isso ocorre? Porque nós estamos vivendo nesse momento de transição. Nesse momento em que os Espíritos nos dizem que nós vamos ter as gerações se confundindo e convivendo. Porque o mundo de regeneração, como também traz a característica desse mundo, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, seres humanos, ainda seremos de carne. Então, sofreremos a influência do plano material da vida. Ainda teremos que suportar algumas provas, porém, sem as dolorosas angústias da expiação. O mundo de regeneração representa a calma após a tempestade, a restauração após a moléstia cruel. Mas temos falado com os nossos irmãos aqui que nós vivemos um processo. Todo processo ele tem seu início, meio e fim, correto? Sim. Mas vamos dar um exemplo da visão que os historiadores hoje têm da linha temporal da história da humanidade. Antigamente, nós tínhamos marcos temporais, datas que definiam, por exemplo, o final da Antiguidade Clássica e o início da Idade Média, do período feudal. Era uma data que era determinada
pela derrocada da sociedade romana e o início da invasão dos povos ditos pelos historiadores da Idade Moderna, dos povos bárbaros. Hoje a história já não vê dessa maneira. Nós vamos percebendo um processo de transformação. É lógico que existem fatos que são marcantes. No caso da mudança da idade considerada Antiguidade Clássica para o período feudal, nós temos as invasões bárbaras, mas não foi uma só, não foi num período só. Isso ocorre também como processo. E a civilização europeia daquela época, a sociedade europeia daquela época, vai se transformando com o passar do tempo, deixando algumas características predominantes da sociedade romana, da Antiguidade Clássica, e vai adquirindo outras na formação de uma nova sociedade nesse período feudal. Então vejam que é um processo. Não há uma demarcação clara do seu início e do seu fim, mas compreendemos principalmente o passar do tempo e as transformações desse processo. Para termos uma ideia, a sociedade portuguesa, quando da chegada aqui no Brasil, ela tinha muitas características de uma sociedade do período feudal e já estávamos na Idade Moderna. Então, quando Santo Agostinho fala que o mundo de regeneração ele representa a calma após a tempestade, vamos nos lembrar daquelas tempestades muito fortes, que abalam, que muitas das vezes nos trazem determinados prejuízos. Logo depois que ela passa, nós ainda vivemos um período em que precisamos reconstruir determinadas coisas. Às vezes é uma cerca que foi derrubada, às vezes uma árvore que caiu, às vezes o quintal está todo sujo de árvores e outros entulhos e nós temos que limpar. Então vejam, nós vamos viver um período de calma, mas esse período de calma, no início do processo de formação do mundo de regeneração, ainda vai nos impor consequências das experiências e das tempestades do mundo de provas e expiações. Kardec fala, os Espíritos nos falam de sinais precursores. Quer dizer, como é que eu vou entender, como é que eu vou saber que realmente estou vivendo esse período de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? A imagem aí nos mostra, né, um cataclisma, o Cristo Redentor, a cidade do Rio de Janeiro, sendo destruída. Fui tentar facilitar a visão da imagem, acabei deletando, não tem problema. Mas não é essa a realidade que nós vamos viver. E quando nós tratamos desse tema, eu gosto muito de apresentar essa charge que está na tela. Me desculpe o nosso equívoco ali, mas ainda estamos brigando com a tecnologia. Essa é a primeira vez que eu consegui formatar aqui um programa para gravar a palestra e não fazê-la ao vivo. Mas vamos a essa charge. Nós temos ali Deus, olhando a terra com o diabinho do seu lado. E aí o diabinho fala, poxa, é sério que você vai acabar com esse planeta? Deus responde, sim. Muitas coisas saíram erradas. Guerras, desunião, ignorância, e a gente poderia fazer uma relação maior que essa citada por Deus. O jeito é destruir tudo e começar de novo. Está o diabinho olhando lá para a terra e diz, entendo. Bem, já que você vai acabar com tudo, poderia pelo menos deixar o Corinthians ser campeão da Libertadores uma vez, né? Bom, o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão mundial, até mesmo o Flamengo foi campeão agora novamente, depois de muitos anos, da Taça Libertadores. Então isso deve ser um sinal de que os tempos realmente são chegados. Mas brincadeiras à parte, a característica que demarca esse momento de transição planetária não são os grandes cataclismas que podem vir até a ocorrer como está ocorrendo com esta pandemia. Mas a principal transformação ela se dará entre os homens, no coração e na consciência
de cada um de nós. Na mensagem Regeneração da Humanidade, os Espíritos deixam isso muito claro. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. O que se prepara, meus irmãos, é o fim do mundo moral. É a transformação dessa realidade social que nós ainda estamos vivendo. Nesse momento, questiona-se muito que a nossa sociedade tenha perdido os padrões éticos e morais. Tantas as dificuldades que nós encontramos nas relações. Mas a principal característica desse momento de transição é justamente o de encontrarmos as transformações entre os homens. Kardec afirma que nós veremos predição das calamidades. Sim, existem aqueles que preveram algumas calamidades, de todos os gêneros. Mas as calamidades que vão ocorrer não são decorrentes do processo em si. Não são decorrentes da vontade de Deus, mas da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Vamos analisar, meus irmãos, esse momento em que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19, já discutida no meio espírita. Existem vários irmãos, companheiros espíritas que têm postado as suas lives tratando sobre esse assunto. Mas, basicamente, eu gostaria que os nossos irmãos observassem. Já há muito tempo, cientistas vêm mostrando aos governos mundiais que nós estaríamos sujeitos a uma nova pandemia. No início do século passado, o mundo viveu a grande pandemia da gripe espanhola. Há uma projeção nos 3 momentos, porque houve uma primeira onda, uma segunda onda mais forte e depois uma terceira onda. Então, nesse período, calcula-se 50 milhões de mortes entre a população mundial. Outras pandemias vieram ocorrendo no século XX e já havia uma previsão científica, justamente por causa da relação do homem com a natureza, nós invadindo espaços da natureza, que nós estaríamos sujeitos a uma pandemia como essa. Muitos governos foram avisados, mas o homem preferiu apostar as suas fichas, gastar imensas fortunas em armas, com medo de uma nova guerra mundial. Enquanto a guerra que nós estamos vivendo hoje é justamente contra um vírus que nós não podemos enxergar. Então vejam que essa realidade que nós vivemos é uma luta entre o bem e o mal, entre a fé raciocinada e a incredulidade. Nós vivemos isso agora com relação ao Covid, e principalmente entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Então vejam, Kardec já sinalizava isso no final do século passado. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. A pandemia é uma dessas comoções. O homem busca, através da ciência, encontrar uma vacina e, se Deus quiser, em breve nós teremos essa oportunidade. Mas se o homem não mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, de pensar, se não mudar a sua relação com a natureza, com o investimento na saúde, no bem-estar social, na educação, nós estaremos sujeitos a novas comoções, a novas pandemias. Então vejam que vai sempre ser uma luta, esse período vai se caracterizando justamente pelo que está na obra da codificação. Uma inevitável luta de ideias, de ideologias. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Nada nos impede
de ocorrer, como sempre ocorreu, terremotos, maremotos, vulcões. Só que antigamente uma notícia de um vulcão que ocorreu num determinado lugar distante demorava muito a chegar. Hoje qualquer tremor de terra, por menor que seja, que ocorreu em tal lugar e tal, quase que imediatamente já está sendo informado nos jornais das televisões e pela internet. Então nos dá essa impressão. Mas se olharmos com muito carinho para a sociedade humana desse período, nós vamos ver que o embate inevitável é a luta das ideias. A transição planetária é um processo, então, e a gente precisa, é importante entender esse período como um processo. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3º, diz o seguinte: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante e progressiva. Bom, todos nós sabemos que tanto os espíritos quanto as muitas moradas do Pai estão sujeitos à lei do progresso. Então, esse período de transformação, de transição planetária, ela segue o estabelecido na lei do progresso, na lei de Deus. Mas de degraus imperceptíveis. É isso que eu gostaria de frisar com os nossos irmãos. Nós já vivemos um período de transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Se olharmos a história humana, como é estudada, como é apresentada nos dias de hoje, nós não vamos conseguir perceber quando realmente isso começa a acontecer. Por quê? Porque é um processo. Então é preciso ter um certo cuidado quando companheiros do movimento espírita e companheiros respeitáveis estabelecem uma data para já estarmos vivendo um mundo de regeneração. Essa data pode ocorrer daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas ela vai estar inserida no processo. Os primeiros anos do mundo de regeneração não serão os anos de ápice, de característica de um mundo de regeneração. Então é por isso que devemos ter um certo cuidado, mesmo tendo vindo a afirmativa do nosso querido Chico Xavier, do nosso querido Divaldo Franco. Existe um estudo muito interessante do nosso companheiro Haroldo Dutra, mas é preciso que a gente entenda e não perca de vista essa realidade que nós estamos vivendo um processo. Como diz então Santo Agostinho, mas essa escala, esse percorrer incessante de uma progressão se opera por degraus imperceptíveis para cada geração e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. Assim será para nós um mundo de regeneração, uma morada agradável à medida que não só o planeta evolui, mas principalmente que os seus habitantes também evoluam espiritualmente. Nós falamos dessa questão do processo porque há uma passagem em Marcos onde há a afirmativa de que ninguém sabe quando sucederão tais coisas. Quer dizer, tudo isso que já está ocorrendo, tudo isso que está ocorrendo, também está inserido no livre-arbítrio de cada um de nós. E no livre-arbítrio da sociedade enquanto todo. Então veja que lá em Marcos diz, olha, ninguém o sabe, nem mesmo o Filho, senão apenas o Pai que nos conhece profundamente. Os homens serão advertidos por meio de sinais. Isso nós entendemos. Isso estamos compreendendo. Isso nos orienta de forma muito clara a doutrina espírita. E esses sinais e esses indícios, mais uma vez afirmando aí Kardec, mostrar-se-ão no estado social, nas relações sociais e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Existe um exemplo muito simples, meus irmãos, para que a gente possa entender isso. Na década de 20, década de 30, década de 40 do século passado, era charmoso, tanto o homem quanto a mulher, fumar um cigarro. Nós vamos ver filmes americanos da época
com as grandes atrizes, as belas atrizes, os belos atores, a grande maioria está lá, fumando um cigarro e passando até uma imagem bem sensualizada, bem feliz, está ali naquele momento se relacionando e fumando um cigarro. Hoje, a grande maioria de nós estamos repudiando. Existe espaço para aqueles que são fumantes. Então vejam que em pouco tempo o que era charme, o que era muito charmoso alguns anos atrás, hoje a grande maioria já não vê dessa forma. Então vejam como as coisas vão se transformando, vão se modificando com o passar do tempo. A atual época é de transição. Novamente Kardec. Confunde-se os elementos das duas gerações. E por que confunde os elementos das duas gerações? Porque é um processo. Enquanto alguns espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades de confirmar, vamos dizer assim, o seu passaporte ou a chave da sua casa no mundo de regeneração, outros já estão chegando como habitantes desse mundo. Espíritos que estiveram no seu processo de evolução no próprio planeta Terra, ou outros vindo de outros orbes. Por isso que nós estamos vivendo um processo. E esse é um processo que está movimentando o povo como um todo. Esse sentido da programação, do progresso moral, é para toda a humanidade terrena. Não é específico para essa ou aquela região, para esse ou aquele povo. Dá-se, então, durante algum tempo, uma verdadeira confusão geral, que é o que nós dizemos agora. Vejam bem, essas manifestações que estão ocorrendo na sociedade americana e que se estenderam a outras sociedades de outros países, com relação à ação de um policial americano, com relação ao preto americano, em que ele tem um gesto extremamente violento e leva aquele homem à morte. Até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, isso era muito aceitável. Compreendia-se pela condição da etnia negra na sociedade americana. Hoje já não se aceita. Como também estamos começando a não aceitar determinadas ações de violência, frutos do preconceito de etnia, de gênero, de religião, mostrando nesse momento essa confusão, onde muitos se manifestam quanto por exemplo, a ações fascistas ou neonazistas que não cabem mais na nossa sociedade. Mas há essa confusão geral, por quê? Porque nós temos ainda aqueles que se afinizam com essas ações, convivendo com uma geração que já não aceita mais determinadas práticas imorais e antiéticas. Quando uma revolução se produz na Terra, logicamente, ela abala o mundo invisível. Mesmo os espíritos que se encontram no plano espiritual já percebem a chegada desse tempo. Já começaram a perceber o tempo perdido na espiritualidade ou nas últimas encarnações, e clamam muitas das vezes a oportunidade de reencarnar com o objetivo de tentarem superar as suas mazelas para continuar no nosso planeta. Se aqui nós movimentamos as nossas paixões, boas ou más, isso reflete também no plano espiritual. Essa é uma outra afirmativa, essa é uma outra característica desse momento de transição que nós estamos vivendo. O que vai ocorrer, o que já está ocorrendo. Existem duas obras que definiram muito bem isso para nós, que é o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, e o livro Exilados de Capela, do Edgar Armand, bastante conhecidos no movimento espírita. E na mensagem da regeneração da humanidade traduz o que se encontra de informação nesses dois livros. Uma grande emigração neste momento se opera entre os que aqui na Terra habitam e uma parte dos espíritos que nela encarnavam não mais encarnarão.
irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Os Espíritos nos dizem que esse processo de imigração já vem ocorrendo desde o final do século passado. Mas é claro de se observar que isso toma uma intensidade, principalmente no final do século XX e no início agora desse século que estamos vivendo. Então, o que ocorreu com os exilados de Capela, que tiveram que deixar o seu planeta de origem, reencarnar aqui na Terra, contribuir para a evolução dos espíritos primitivos aqui da Terra, depois de passar um tempo, cumprirem a sua missão aqui, uma grande maioria retornou ao seu planeta de origem. Outros resolveram ficar e colaborar com a humanidade no seu processo de evolução. Vejam que isso reflete a lei de Deus, o amor e a justiça divina. Então não é esperar o fim de uma habitação, não é esperar o fim do nosso planeta ou da humanidade, a destruição total da criação divina. Não, de forma nenhuma. Nós vivemos uma transformação, uma mudança, uma nova construção, uma obra que vai mudar a característica do mundo que nós vivemos e principalmente da sociedade que nós vivemos. Também Maria Modesto Cravo, no livro Lírios da Esperança, do médium Wanderley Soares, ela diz: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. E vejam que essa geração já se encontra entre nós, criando uma contrapartida ou uma oposição, melhor dizendo, uma oposição a essas posturas infelizes que muitos ainda estão vivendo. Então são aqueles que criticam determinadas posturas sociais, determinados comportamentos de governantes, se colocam a favor das minorias, buscam as ações de amor ao próximo, de atendimento aos que passam por dificuldade. São almas que vivem a fraternidade. E esses exemplos e essas posturas devem ser utilizados pelos espíritos dessa geração velha na oportunidade que estão tendo para mudar o seu comportamento, a sua maneira de ver a vida. Então é muito importante nesse processo esse conviver da velha geração com a geração nova. Não haverá, também na regeneração da humanidade, não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Então vejo isso já nos traz uma característica dos espíritos que não terão condições de permanecer no planeta Terra. Da mesma forma, nos informa Manuel Filomeno de Miranda, só que ele entra com mais detalhes e vai nos trazendo algumas características bem próximas à realidade que nós estamos vivendo agora, quando ele afirma: as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoística, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra. Vejam quantas almas ainda se permitem experimentar ações como essas. Quantos, meus irmãos? Isso está extremamente exacerbado nesse momento que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque também temos meios de comunicação que nos trazem a notícia de forma bastante intensa. Então, Joana de Ângeles nos diz que dá-se neste momento a renovação do planeta.
É isso que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo o final do mundo. Nós estamos nos preparando para o mundo de regeneração. Esse processo que já ocorre há algum tempo, que ainda continuará ocorrendo durante um tempo, mas não demorará, do mundo de provas e expiações se transformar num mundo de regeneração, nessa renovação do planeta, que ocorre graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. E aí a pergunta, meus irmãos, para as nossas reflexões finais. E nós? Onde nos encontramos nisso? Primeiro é preciso que a gente imagine ou reflita sobre a oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação. Muito provavelmente será a última que teremos para superar as nossas iniquidades, para superar as nossas dificuldades e criarmos as condições espirituais para continuarmos no planeta Terra. Porque quanto tempo se passou na espiritualidade desde a nossa última encarnação? 100 anos? 200 anos? Provavelmente nós estávamos já na Terra encarnados no início do processo de transição planetária e retornamos mais para o seu final. Então é preciso pensar nesta realidade que nós vivemos hoje. Lembramos da passagem das bem-aventuranças, quando Jesus afirma que os mansos é que herdarão a terra, dando-nos a informação necessária para entendermos essa característica que devemos ter. Os mansos são aqueles que não têm nenhuma atitude de violência. E quando falo de violência, não falo só da violência física, mas também da violência moral, da violência emocional, que tanto pesa nas relações humanas e tão presente na realidade da nossa sociedade. Então, aqueles que ainda se comprazem a essas atitudes de violência não herdarão a terra, não estarão presentes no mundo de regeneração, serão convidados a se fazer estar presente em outros órgãos, porque a terra vai ser possuída pelos brandos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo, nem por atos, nem por palavras. Lembramos de en passant, a sugerir aos nossos irmãos que estudem a parábola dos trabalhadores da última hora, porque dizem que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. E aí trazemos para a nossa reflexão final uma afirmativa do querido Richard Simonetti, grande escritor, orador espírita, desencarnado há poucos anos. Ele nos diz que chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Meus irmãos, cada um de nós precisa fazer essa reflexão. O quanto já conhecemos dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós somos abençoados de, nessa existência, termos tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Esse roteiro maravilhoso de condução dos nossos corações e das nossas consciências ao equilíbrio e à harmonia com as leis de Deus. Muitos são aqueles que esperam o fim do mundo, o retorno de Jesus para separar o joio do trigo, mas nós não. Nós sabemos da realidade desse período de transição planetária e é extremamente importante que Jesus esteja em nossos corações, porque é do coração que saem os gestos, é do coração que saem as palavras que constroem, os gestos que amparam, os gestos que amam fraternalmente o próximo. Então, se nós somos aqueles, meus irmãos, que ainda nos prendemos ao conhecimento e não conseguimos transformar o conhecimento em exercício do amor ao próximo, no exercício da caridade, lembrando que Kardec não afirmou fora do Espiritismo não há salvação, fora da Igreja não há salvação, Kardec nos afirmou que fora da caridade não há salvação. E a caridade bem feita, bem exercida,
com base na expressão do amor e da fraternidade, é aquela onde o conhecimento já desceu a cabeça e chegou ao nosso coração. É muito difícil? Bom, Kardec, lá no capítulo 18 do item 33, nos diz: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não estão nos pedindo, meus irmãos, que sejamos espíritos perfeitos. Kardec nos diz: basta uma modificação em nossas disposições morais. E nós recebemos justamente nesse período uma pandemia que está nos forçando a uma viagem interior às nossas consciências, para que possamos equalizar a nossa relação com o que nós conhecemos, com o mundo, com as pessoas que estão à nossa volta, com aqueles que nós amamos, com os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. O nosso esforço, diz Kardec, para conquistarmos a condição de viver no mundo de regeneração, é de modificação das nossas disposições morais. E essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são os outros espíritos. Não são apenas os espíritos que estão vindo de outros orbes. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa expressão, que essa seja a condução das ações e pensamentos da nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz e com pleno amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Agradecemos ao nosso amigo André Matos pela excelentíssima palestra. Agradecemos a vocês, internautas, por estar nos acompanhando todas as noites, todas as tardes, as nossas palestras, ou pelo YouTube ou pelo Facebook. E antes de fazer a nossa prece final e encerrar, gostaria de convidar que amanhã, sexta-feira, às 19h30, será feita a palestra com a nossa amiga Denise Correia, com o tema Jesus e a Nova Era. A nossa amiga Iris do Bock, representante do Grupo Espírita Chico Xavier, fará a nossa prece final. Já elevados em pensamento, após esta palestra, presos na palavra do nosso amigo André Matos, que veio nos falar desse mundo de regeneração pelo qual já caminhamos em espírito, vamos agradecer ao Mestre Jesus, que em momento algum desistiu de nós. Nós, que vimos rolando através dos tempos, de erro em erro, até estarmos aqui, hoje, nos preparando para a regeneração, para esse mundo de regeneração. Finalmente, após tantas quedas, resolvemos aceitar, deixar brilhar a nossa luz. Que saiamos deste dia, levando pelos dias vindouros as palavras que ouvimos, para que possamos exercitar no dia a dia o deixar brilhar a nossa luz, para que instalemos em nós este mundo de regeneração, que o amor do Divino Mestre, em momento algum, desistiu de nós, em momento algum, duvidou que nós alcançaríamos. Fortalecidos nesse amor, nessa luz que não nos abandona, nós possamos ter a coragem de enfrentar os nossos erros, os nossos vícios e transformá-los em virtude. Que a energia que vibra em nós após as palavras ouvidas possa continuar conosco por todos os dias e que nós possamos estar todos os dias com aquele que sempre esteve conosco. Que assim seja.